Só que assim, para que você entenda primeiro, antes de eu ler algumas coisas aqui sobre o espírito natalino, e o que eu quero falar aqui é sobre o espírito natalino. Há um espírito nesse período. E não é um Espírito Santo. Há um espírito que toma conta dessas festas. É uma entidade maligna que ela vem e ela é recebida nas casas. E tudo isso começa num contexto babilônico. O espírito, nenhum espírito é legal na terra sem um corpo. Todo espírito ele precisa de um altar. Como Jesus veio em carne, e Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem o espírito em verdade, Cristo se fez homem, se fez carne. Nasceu pela porta, que ele entrou pela porta, nascimento de uma mulher. O ladrão e salteador entra por qualquer outro lugar no aprisco, menos pela porta, porque ele não nasceu aqui nessa terra. Jesus cumpriu todos os requisitos, se fez carne. Aí ele pôde mandar o seu espírito para habitar aonde? Em corpo, porque ele já cumpriu, abriu a porta e nós podemos acessar. Até o Espírito Santo, ele não age fora. Deixa eu explicar isso aqui para você não achar que é heresia. Mas ele precisa de um corpo para agir nessa terra. Ele pode agir em ambientes, mas o Espírito Santo... Às vezes as pessoas pensam que na natureza quem está agindo é o Espírito Santo. Não, quem está agindo na natureza são os anjos. São outros espíritos ministradores. Ministrar é trabalhar. Então, que trabalham nessa hora. Então, o Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus em nós. Ele não vai agir numa árvore, não vai agir na água, não vai agir no vento. Ele age em nós. Certo? Até aqui está um ponto. Para que você consiga entender isso. Então, para que ele esteja em nós, nós precisamos invocar a Deus. Temos que fazer a nossa vida um altar e ele habita em nós. Por Cristo, estando em Cristo, Cristo em nós. Está explicado como que o Espírito Santo habita em nós. Um espírito tem um corpo, nos usa. Nossa boca é um portal. Falamos sobre tudo isso aqui, é só você assistir os outros cafés com o pastor. Então você vai aprender isso aqui. Agora os espíritos malignos, eles não têm um corpo. Nunca tiveram. A não ser os demônios, que são espíritos desencarnados. E a palavra, você deve ouvir isso aí também em outras religiões, não se assuste. O demônio é um espírito desencarnado, fruto de uma mistura, de um hibridismo entre anjos e homens, e mulheres, na verdade. Então, todo demônio é fruto de... Esses espíritos malignos mais baixos na sua classe são fruto de relação de homens com anjos. Que está em Gênesis. Que está em Gênesis capítulo 6. Por que eles ficam pairando nesse ambiente? Porque eles não podem voltar para Deus, porque o Espírito quem dá é Deus. O corpo volta ao pó e o Espírito volta para Deus. Agora, se não foi Deus que soprou esse Espírito, para onde que vai ir? Não tem como ir. E Satanás não é onipresente nem onisciente. Ele não pode receber espíritos, como Deus é chamado lá em Hebreus, do Pai dos Espíritos. Satanás não é pai de nada, só pai da mentira. Então, olha que eu estou desenhando todo um processo para você entender. E agora, como que nós recebemos espíritos? O Espírito Santo está em nós, pela vida de Deus. Nós não recebemos espíritos, mas os espíritos querem ser recebidos, querem ser invocados através de altares. Mas eu estou falando de Jesus, pastor. Para mim o Natal é Jesus. Mas qual é o altar que tu está levantando? Qual é o pinheiro? Qual é o pinheiro? Qual é o Papai Noel que você colocou? Vamos começar pela porta, né? Nem vai dar tempo de a gente falar tudo, né? Explicar. Vamos conversar um pouco aqui só. Vamos falar da porta. A porta tem uma... Guirlanda, obrigado. Tinha fugido da palavra. Eu ia dizer uma coroa. Mas, queridos... Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque a coroa aquela é uma celebração dos mortos. Tem várias culturas. Tem a cultura babilônica, tem a cultura romana, a cultura grega, a cultura celta e a cultura nórdica. Nossa. São 5 culturas que falam da mesma festa. Mas em nenhuma delas está Jesus. Nenhuma delas está Jesus. Judeu não fala dessa festa. O povo de Deus não fala dessa festa. 5 culturas. Babilônica, romana, nórdica, celta e... esqueci de uma agora que eu falei. Mas enfim, eu já citei antes aqui as 5. Você pode voltar depois aí o vídeo e ver. Então assim, o que o cristianismo está fazendo nesse negócio? Mistura. Mas uma mistura por quê? Aí vamos começar pela guirlanda da porta. Ele é um ato de uma dessas religiões. Não dá tempo de explicar tudo, queridos. Eu vou dizer para você, então, assim. Numa dessas 5 culturas que nós falamos aqui, que
ela era colocada na porta para trazer a deusa da cura, na cultura romana, para trazer espíritos bons. É um portal para que bons espíritos entre aspas aqui, queridos, entrem na sua casa. Então, a partir do momento que você botou uma guirlanda na tua porta, você está abrindo um portal para que espíritos, que não é o Espírito Santo, e não tem espíritos de Deus, a não ser os 7 espíritos de Deus, que vai ser um próximo assunto do café, segura aí. Então, olha só, não tem espíritos que fazem visitação benigna, só tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós. E o interessante, né? O portal, ele é redondo, né? Exatamente, ele é um portal, ele é redondo, ele tem todo um significado. Além de ser uma coroação para os mortos, em cada cultura tem um simbolismo. Numas é uma glória de um troféu que é colocado, inclusive, mais tarde na cabeça dos campeões. No romano era mais uma folhinha atrás. Como é que é o nome agora? Mas depois eles fizeram a coroa, que tá tudo ligado à mesma coisa. É o mesmo sentido. Aí você pôs isso na porta, você está dizendo assim, ó, seja bem-vindo, espíritos malignos. Você pode sapatear agora ao meu redor aqui, sair da live, desligar o aplicativo da rádio, você pode fazer o que quiser, mas a verdade não pode deixar de ser dita. Uma guirlanda na porta está dizendo, bem-vindo, espíritos malignos no meu lar. Todo tipo de espírito é bem-vindo. Tu pode fechar a porta, tu pode orar, tu pode jogar óleo para cima, beber óleo e tomar suco de uva para ver se, enquanto estiver na tua porta, você abrir um portal dizendo espíritos malignos sejam bem-vindos. Deixa eu só ler aqui sobre a guirlanda, ó. Não é eu falando, é um site esotérico. Um círculo de galhos secos entrelaçados com folhas e flores que embelezam. Isso é uma guirlanda, um dos enfeites de Natal mais conhecidos e que antecede o nascimento de Jesus Cristo. Afinal, esse era um dos adornos mais presentes em rituais pagãos realizados no solstício de inverno no hemisfério norte. Meu Deus. Tá? Daí eu o pastor é doido. Então tá aqui a fonte, querido. Vai procurar lá depois também. A guirlanda de Natal era muito importante, pois era colocada nas portas das casas para dar boas-vindas aos deuses. Deu. Tá bom. Tá? Quer que eu fale mais? Ou tá bom assim? E daí, o uso da coroa do advento na cultura romana fazia parte das comemorações do Ano Novo também. Quem era o Ano Novo? Deus Jano. Meu Jesus. Você está dizendo, venha Jano, seja bem-vindo. O Deus da confusão, o Deus das duas caras. Ele tem duas faces viradas, um para cada lado. Então... Por isso que as pessoas elas dizem adeus ano velho, feliz ano novo, enfim. Eles estão um olha para trás, outro olha para frente, né? Era um presente mais comum nessas festividades. Então estava relacionado a votos de sorte e prosperidade para o ano novo. Além disso, a forma circular para os romanos significa a esperança que a saúde reinasse em casa durante o ano novo. Também aí vem a questão da deusa Ígia. É uma estátua com uma cobra no pescoço, e daí caindo pelo braço e botando um veneno num pratinho. Tá ali, ó. Ígia é essa aí, ó. Cópia romana de uma estátua grega. Daí a grega é outro nome, mas a Ígia é essa aí. Mas é a mesma coisa, é a deusa da saúde. Então, olha só, vem visitações. Chega em algum momento, quando eu escuto uma musiquinha natalina, e dessas que dão por tudo aí, me dá um negócio assim, vem uma visitação estranha. E eu tenho que tirar isso aí fora. É porque ainda tem altares ali que precisam ser quebrados. E outra, assim, foram muito tempo servindo nesse altar, né? Vivendo nisso. E Satanás é aquela história assim, ó. Não, pastor, mas então o senhor não é liberto. Não, querido. Presta atenção. Sabe o que é libertação? Libertação é você ter a capacidade de rejeitar toda a oferta de Satanás. Isso é ser liberto. É não ser escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora tu pensa que Satanás vai desistir? Tu acha que porque tu te libertou, tu vai viver agora assim, sempre? Não. As tribulações, as tentações sempre vêm, mas hoje eu tenho um escape. Mas assim, ó, as visitações desses espíritos, porque eu vou dizer assim, ó, baixa o espírito nesse período aqui,
por todas as situações. E daí você vê assim, pastores importantes, pastoras importantes, homens e mulheres de Deus, que estão cegas no entendimento, e queridos, não demonize ninguém. Não fique dizendo que eles não são de Deus, que são hereges, porque também pode me chamar de herege, isso é muito simples. Escrever herege na internet é a coisa mais fácil que tem. Então agora assim, mas a cegueira e o tipo de opressão que esse espírito faz, cega o entendimento de muitas pessoas. E aquele que está cego nessa celebração, ele está servindo no altar, mesmo que não saiba. E ele não vai ter tantos problemas. Agora, você que passa pela libertação disso, você tem mais ataques. E eu falei do portal que se abre na guirlanda. Vamos falar das velas agora? As velas de Natal. Por mais que você não tenha feito ela, e daí algumas pessoas vão... Eu sei que meu cérebro ele é rápido, né? Algumas pessoas vão dizer assim, mas a Hanukkah também tem vela, pastor. Te acalma o coração e vamos entender o significado das velas primeiro. E vamos falar do significado pagão e depois a gente entende... Não vou falar hoje sobre o significado das velas de Hanukkah. Um dia que tu quiser aprender sobre isso, me procure e vamos falar sobre Hanukkah especificamente. Mas as velas que são colocadas ali, elas vieram também de tradições pagãs, de celebração de mortos. E toda vela... Claro que antigamente não existia velas, né? Você não vai encontrar isso aí tão recente na história. Mas existia um símbolo, né? Tochas, fogo. Então, é isso que você precisa olhar, né? Acender velas em rituais de espiritualidade ou magia é prática que atravessa milênios. Estou dando um site aqui. Tá? Engana-se quem pensa que o objeto serve apenas como mera decoração mística. O elemento fogo presente nas velas é capaz de transmutar as energias que nos cercam com o intuito de concretizar nosso desejo. Daí alguém vai dizer assim, pronto, agora o pastor acredita em misticismo. Querido, não se trata de acreditar, o mundo espiritual está aí. A gente não mexe com isso aqui e nem queremos saber disso. Mas agora, porque você não mexe, não quer dizer que não exista. Tá? Nós somos ensinados na palavra a afastar das coisas erradas. Por isso que a palavra existe. E não desacreditar, não desacreditá-las. Se Deus chama Asherá de uma deusa, a deusa dos babilônicos, e aí diz, não, só tem um Deus, único Deus. Tu és o Deus dos deuses. O que ele está dizendo? Existem vários deuses com letra minúscula por aí que o pessoal está reverenciando, mas eu sou Deus, acima de todos eles. Porque todo aquele que é venerado se torna Deus no seu coração, que a gente chama de ídolos. Inclusive, não precisa nem ser entidades, pode ser pessoas, pode ser objetos, podem se tornar ícones na sua vida. Então, olha só, você precisa entender então que há uma concretização de desejos. Na bruxaria, cada cor vai trabalhar um ponto específico da vida. Olha só. Estamos falando das velas. Das velas. Já em terreiros de Umbanda ou Candomblé, as tonalidades estarão relacionadas a certos orixás. O que é orixá? Energias da natureza. Cuidado quando tu acende uma vela, querido. Tu pode dizer assim, não, mas pastor, eu sou crente. Eu quando acendo vela, isso já não pega, isso já não existe. Não, queridos, não se trata de pegar Claro que tu está acendendo uma vela para iluminar o ambiente. Hoje em dia acho que tem lanterna, tem tanta coisa que ninguém usa mais. Sim. Quando faltava luz, antigamente a gente tinha que acender uma vela. Era a situação, mas não era vela para ninguém. Aqui está falando acender vela com objetivos. Tá? Não, agora tu acendeu uma vela, pronto, tá cheio de demônio ao meu redor. Cuidado, querido, não seja legalista nem ignorante. O que nós estamos falando aqui é acender com propósitos fins. Certo? São rituais. E acender velas de Natal é um ritual de uma festa, que faz parte do combo dessas coisas aí que aconteciam. Então, ele vai a cada pessoa definir a conexão que fará. Enfim, vamos ver... O fogo, então, traz a energia da criação. Já falei sobre isso. E favorece a concretização no plano material das coisas espirituais. A velinha é um altar, querido. Vamos lá para o significado das velas, né? A vela branca. A cor branca é a carta coringa das velas, pois serve para praticamente todas as demandas. E daí fala aqui, transição de paz e harmonia. Ela nos acalma, inspira paciência, promove tranquilidade. De todas as velas, é mais fácil de trabalhar, pois traz essa energia passiva. A vela branca traz uma energia passiva. O passivo, o que é? Aquilo que recebe tudo. Então, tu acendeu uma vela branca. Por que eu estou falando das velas aqui? Porque são símbolos. Símbolos de Natal. Vela branca, vela verde,
Vela... tem as vermelha. Todas, vermelha. E amarela. Amarela, que é ou dourada, né? Aí a vela vermelha fala relacionado às paixões, né? E bem no sentido de atração, energia sexual, sedução. Olha o espírito que tu está trazendo para dentro da tua casa. Tu está acendendo uma vela e dizendo assim, primeiro o espírito da passividade, agora vem o espírito, vamos usar a linguagem aí, pombagiras, né? Que não é um espírito só, é uma legião. É uma legião que ataca na área da sexualidade, da prostituição e do sexo torpe. Vamos lá, vela verde. Está relacionado ao amor por causa do planeta Vênus. Ai, Jesus. E aí Vênus está falando... aqui está falando, antes estava falando no sentido da deturpação da paixão, daquela loucura. E aqui está falando no tipo de amor. E daí ele está relacionado a bem-estar físico. Também é relacionado a uma entidade, a um orixá, né? Das matas e das plantas e da natureza. Então a vela verde está trazendo... Olha o que tu está chamando para lá. Né? Está trazendo tudo isso quando está sendo uma vela dentro desse tempo. Porque a festa é pagã, queridos. Entenda isso. E não vem com aquele discurso, estou celebrando Jesus. Você não está celebrando Jesus. Você está colocando Jesus, você está transformando a caneca numa jarra. O Cã, filho de Noé, tinha 100 cão, ou também cão, né? E Jafé. Cão foi aquele, olha só, que na hora que Noé se embebedou, foi lá e viu a nudez do pai. Agora eu estava estudando isso aqui é muito forte para falar aqui ao vivo, mas vou falar. Vou falar. Cão não só viu a nudez do pai, como ele teve desejos pelo pai. Olha a entrada do espírito maligno aqui. Então, o ver a nudez, contemplar a nudez não foi o problema. Cão teve desejos sexuais pelo pai, que estava bêbado dentro da tenda. Porque se embebedou com o vinho, que era para fazer um pacto de aliança, e ele se embebedou. Olha que coisa terrível. Sem... Jafé, vieram de costas, cobriram o pai. Por isso que Noé amaldiçoou o filho, Cão. Cão casa com uma mulher chamada Semiramis. Tá? E essa mulher, ela é muito representada. É a mulher que está lá nas notas do nosso dinheiro. É a mulher que representa a Estátua da Liberdade. É a mulher que representa também a justiça. É a mulher que representa, naquele filme da Columbia Pictures, né, que começa ela levantando a tocha. Levantando a tocha. É toda uma alusão a ela. Há quem diga que essa Semiramis, eu sempre esqueço do Urá aqui no meio, também é a mesma deusa da Asherá, só que em outra cultura. Tá? E aí o que acontece? Essa mulher aí, teve um filho, Nimrod. E daí Nimrod mata o pai e casa com a mãe. Nimrod foi o deus babilônico que fundou a Torre de Babel. Ele era um exímio caçador. E a palavra lá no original é caçador de homens. Ele era um guerreiro que matava pessoas. Então Nimrod teve relação com a sua mãe e teve um filho. E aí, olha o rolo, queridos, está entendendo isso aqui? Tudo isso aqui é Babilônia, lá, aquele início lá de Cão. Cão é o filho que gerou os cananeus. E depois desse processo todo, um dos tios acaba matando Nimrod. De uma vertente histórica diz isso. Outras dizem que Nimrod acabou morrendo, porque ele era um semideus. Fecha o parênteses aqui, nesse aspecto de semideus, que entra numa outra questão. Mas, enfim. Aí eles têm um filho chamado Tamuz, que é filho da mãe com o filho. Nasce Tamuz. E aí Tamuz morre, por questões ali, e é colocado dentro colocado perto de uma árvore que apodreceu, de um tronco que apodreceu. E ali nasce uma árvore,
E aquela árvore é adorada. E aquela árvore, aí eles dizem que ressuscita, que Tammuz era a reencarnação de Nimrod, ou Nimrod, como você quiser chamar. E daí essa árvore, eu esqueci o nome dela, Semiramis, que nasce, começa, que aí vem a história da Xerá, começa a ser venerada, porque nasceu do corpo, nessa madeira podre, nasceu do corpo. Alguns estudiosos dizem que ela era o carvalho. Outros, na outra cultura, dizem que era o pinheiro. Independente do que for, carvalho ou pinheiro, são duas árvores que fazem alusão ao pinheiro de Natal. Ao pinheiro de Natal. E aí o que acontece? A Bíblia fala, que eles não dá tempo de juntar todos os relatos, dizendo que as mulheres iam lá chorar por Tammuz. Está escrito na Bíblia. E daí tinha uma festa, uma celebração, que eles iam lá chorar a morte de Tammuz, debaixo de árvores. E levavam presentes. Nossa. Levavam e decoravam as árvores para celebrar Tammuz. Uma adoração pagã. E aí você vai ter uma figura. Esse Tammuz nasceu... Sabe que data ele nasceu? Querido, tá fazendo sentido para você? Tá entendendo? Sabe que data nasceu Tammuz? Nasceu em 25 de dezembro, no solstício de inverno. E ele é comemorado em cada uma dessas 5 culturas. A mesma história se fala de Thor, na cultura nórdica, debaixo de um carvalho. E sacrificavam crianças debaixo do carvalho. E aí tinha até, acho que Benedito, o nome de um evangelista, um padre, que foi lá, tem toda uma história que ele cortou o carvalho, e daí depois ele colocou a cruz de Cristo, que ele foi lá, ele já no século aqui presente, né, depois de Cristo, ele foi evangelizar os nórdicos. Os povos nórdicos são povos ali, Suíça, eu tenho a lista aqui, mas enfim, às vezes dá uns lapsos aqui de memória. Mas ele foi lá, evangelizou, e depois ele disse, cortou o carvalho. E daí, se é real, não se sabe, mas é uma tradição romana, conta isso, católica romana. E daí ele estabelece, então, agora a árvore de Natal como sendo... Corta o carvalho, planta a árvore de Natal e celebra. Em vez de sacrificar a criança, se traz presentes. Porque o Natal, a árvore de Natal simboliza a cruz, que é Cristo. Enfim, fizeram uma mistura... Sim, por causa que aquilo era muito forte, Manuel. Nas culturas. Essa adoração era muito forte e o pessoal não parou com o evangelismo, com o catolicismo, não, o catolicismo não é a palavra aqui, com a catequização das pessoas, eles não abandonaram suas culturas. E aí eles preferiram adaptar símbolos cristãos em festas pagãs, porque eles não iam conseguir convencer as pessoas a mudar os seus ritos. E foi isso que aconteceu na história, por isso que botaram Jesus nesse negócio. Mas Tammuz é o Deus Sol. E aí também a Bíblia vai falar sobre a mãe do céu, que é a mesma Xerá e também Semiramis. Eu esqueço o nome da mulher aqui. Semiramis. Tem que falar umas 10 vezes para decorar. E aí o que acontece? Você vai ver símbolos de uma mulher. Tem um símbolo egípcio aqui, que ela é uma deusa egípcia também, que a igreja sempre teve ligado, desde o período bíblico, a igreja sempre teve ligado com o governo. Então, os padres, os sacerdotes, eram conselheiros do rei. E para que eles pudessem alcançar os lugares, então, para que eles pudessem agregar, começou isso principalmente com Constantino, né, no ano 300. Para que ele expandisse seus domínios, ele disse, não, tudo bem, não te faz mal, só nós vamos continua com os teus ídolos, continua com as tuas estátuas, com as tuas celebrações, mas nós vamos mudar o nome. O nome é esse aqui. Essa estátua, esse ícone vai ser tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eles começaram a substituir, e aí sim é fácil de ganhar. Isso se chama sincretismo religioso. As pessoas começaram a vir, e aí não ficavam de mal com o rei. O rei ampliava seu domínio, e a igreja católica, por isso que essa igreja romana, nesse princípio romano de conquista, se tornou aquilo que é chamado de Babilônia. Porque a Babilônia era caracterizada pela prostituição. E para Deus, tudo aquilo que mistura ídolos é prostituição. Está colocado ali, olha só. Essa imagem qual é o nome de novo aqui? É difícil de dizer mesmo, queridos. Semiramis.
essa aí é a deusa egípcia. Com a criança no colo, você vai ver isso aí depois. Ela tá como Isis Mary também? Isso, tem várias Mary, culturas. Né? E depois Mary, vai aparecer também como... Semíramis e também, numa sequência, teoricamente, com essa criança, a Virgem Maria. A Virgem Maria. Então, e a mãe do céu, a mãe de Deus, também eram chamadas assim. E isso aqui tu tá no livro aquele, né? Sim. É a mesma. É a Xerá. Só que em outra cultura a Xerá aparece amamentando lobos, né? E aqui ela aparece como uma criança. Mas enfim, cada cultura expande ela. Ela só muda o nome, mas o espírito é o mesmo. Pronto, exatamente isso aí. Então, querido, o que está por trás da adoração e de todo um simbolismo, né, dessa que aparece próximo ao pastor ali, que é o do meio, na verdade, né, é a Isis Mary. E tem a Semiramis também, que ela é segurando, né, não é essa aí, mas é uma outra, que ela também aparece a Semiramis. E também a Virgem Imaculada, ou seja, a Virgem Maria, que por trás de tudo isso há o espírito da Xerá. Inclusive até, né, pastora, na própria a palavra de Deus, né, Jeremias, né, até dando uma sequência aqui para quem quer uma... para saber, né, com relação 10, a isso, Jeremias denuncia, né, a adoração da Virgem Rainha. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos e a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provarem a ira. Jeremias 7:18. Isso aqui o que é? Ele está denunciando a adoração à Virgem, está denunciando a adoração à Virgem Imaculada, aí indo para outras regiões ou outras culturas, mas no final o espírito é a Xerá. E eu vou mostrar mais umas. O pastor Heitor já está colocando para nós ali. O pessoal está vendo lá? Então, só para vocês verem aqui, ó. Essa cultura que prega sobre o menino Jesus está falando isso aí. Então você vai ver ali, ó, Semiramis e Nimrod, que é o menino que está no colo. Então essa ideia, ela é uma projeção. Isso aí. É uma projeção cultural pagã. Eu sei que algumas pessoas aqui, eu não quero ofender nenhuma parte aqui. E olha que interessante, né? Na cabeça dela, ela tem a coroa. A coroa. A coroa. Uhum. Ou seja, que coroa é essa? O que é que você coloca na sua porta? Exatamente, você está falando. Né? É a coroa dela. Né? A coroa dela. Mas é o simbolismo, não deixa de ser o mesmo simbolismo que é um portal, né? E é muito sério isso. Coloca o próximo ali, pastor Heitor, de todas as representações das diversas culturas. Já está ao vivo, então daqui a pouco aparece aí para nós. Então, tem várias aqui. A mesma simbologia egípcia, maia. Em cada local tem uma mulher, uma deusa, até na chinesa, babilônica, hindu, vários. Você vai ver a mãe com a criança. E queridos, isso não é acaso. Então, cada vez que o Natal começa a falar o menino Jesus, que o menino nasce em seu coração, o menino, queridos, abra o olho, porque a Bíblia nunca falou do menino Jesus como uma adoração ou como uma perpetuação. O menino que é adorado é aquele que morreu, Tammuz, que é o Deus Sol. Então, é isso que nós precisamos entender, que nasceu em 25 de dezembro. O primeiro livro que eu escrevi aqui, Manuel, Ampliando a Visão, eu escrevi em 2014. Em 2014 eu escrevi esse livro. Eu tenho uma anotação aqui. Dia 25 de dezembro foi escolhido porque coincidia com as festas, os festivais pagãos que celebravam a Saturnália e o solstício de inverno, em adoração ao Deus Sol, ou Sol Invictus, do latim. Ou o Sol que não pode ser derrotado, né? O Deus Sol é muito provavelmente uma indicação de Nimrod, mencionado em Gênesis 10, de 8 a 10. Esse festival de inverno era chamado Natividade do Sol. A festa solar do Natalis Invicti,
Natividade do Sol Inconquistado, era celebrado em 25 de dezembro. Com a religião cristã oficializada pelo imperador Constantino I, para não perder fiéis, o que eu acabei de explicar, Roma uniu essa data ao nascimento de Jesus, sob o fraco argumento e deturpada interpretação do Salmo 84:11, que menciona ser Deus sol e escudo. Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar pessoas pobres deixando saquinhos com moedas próximos às chaminés das casas. Foi transformado em santo, São Nicolau. Em inglês, Santa Claus, que é comemorado, quer dizer São Nicolau. Não é Papai Noel para nós. Lá, Noel tem um acróstico de No-El, né? Da palavra não, El quer dizer Deus, né? Então, não Deus, não ao Deus. Uma celebração também numa outra parte. Pela Igreja Romana, e aí foi colocado vários milagres instituídos a eles. Então, olha só, cada um faz uma história, mas é o que maravilha. É uma mulher muito polêmica, conhecida, e eu quero, conhecida pelo pessoal mais da antiga, eu quero que você veja o que ela fala a respeito da história. Ela é nórdica na sua religião e na sua forma de crer ali, né? A origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Ah, eu quero. Olha, eu vou ser mais sucinta possível. Essa festa tem uns 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, o dia em que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui para nós, no hemisfério sul, é 24 de junho, a gente faz fogueiras, etc. Então, lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil. Então, 3 meses tinham para armazenar comida, porque era 6 meses de dia, 6 meses de noite. 3 meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas, 3 peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma feitura de 3 tipos de peixe, porque tem que ser peixe de carne dura. Enfim, para armazenar comida para os 6 meses, que é de noite. E nesse de noite é 30, 40, 50 abaixo de zero. Então, as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde, né, das trevas. A sabedoria começa a perder da ignorância. A verdade começa a perder da mentira. E a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo. Porque aí o sol estava mais longe da terra. Aí se reuniam, o xamã da aldeia, a aldeia toda dos vikings se reunia, várias aldeias se reuniam na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas. O que tem um pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? O pinheiro com velas, e pediam que mais uma vez a vida vencesse a morte, a luz vencesse as trevas, sabedoria vencesse a ignorância e a vida vencesse a morte. Que bonita e aí o xamã da aldeia pegava um rapaz que estava em rito de passagem de adolescente para adulto e mandava ele caçar um urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com as suas renas, ele ia para o meio do nada caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta, um bicho ferocíssimo. Às vezes ele não voltava, né? Porque aí era um teste, se ele podia, inclusive, crescer ou casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia.
E aí confundiram. Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz que é para ter sabedoria, para nós aprendermos a contar os nossos dias, para ter um coração sábio, contar os dias está sempre relacionado, essa frase, a entender os tempos e as épocas. Jesus fala isso, vocês precisam entender os tempos e as épocas, tempos e épocas. Isso é sinalizado pelas festas. E o interessante era que quando Jesus chega nessa terra aqui, era a festa de tabernáculos. Por isso que não havia lugar nas hospedarias. E eles tiveram que ir para um lugar onde, dentro da caverna, do lugar, das casas em Belém, a gente esteve lá vendo isso aí, as casas eram como se fossem umas grutas, feitas de pedras, muitas delas. E aí havia um espaço, que eram os quartos, e havia um espaço onde era colocado as ovelhas no período do inverno. Porque o inverno tem neve, e daí as ovelhas não podem ficar lá fora, que elas morreriam congeladas. Então eles eram colocados ali dentro, naquele espaço, que durante o ano todo ficava como se fosse uma sala de recepção. E daí eles batem em algum lugar e não conseguem encontrar. E daí Jesus é recebido assim, olha, nós não temos mais quartos disponíveis, porque veio todo mundo para cá, é tabernáculos, até hoje é a festa que mais movimenta. Todo peregrino vai para lá e desde sempre foi assim. Agora, mas nós temos um lugar aqui onde nós recebíamos as ovelhas, que se vocês quiserem podem ficar. Não é um quarto como os demais, mas é um espaço que nós temos. Por que eles estavam ali, as ovelhas não estavam naquele lugar? Porque as ovelhas estavam no campo. No campo. Porque não era inverno. Era tabernáculos. Entre setembro e outubro do nosso mês aqui. Lucas 2, 7 e 8, o pastor Heitor está passando a informação aqui. Falava que os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo. Então as ovelhas não estavam na casa. Por isso que ele foi recebido lá. Então essa ideia, Jesus nasceu num ambiente familiar. Não nessa ideia de que ele estava numa estrebaria ou num potreiro aqui para o gaúcho, lá num lugar cheio de bicho. Não foi essa a realidade. Jesus não nasceu assim, né? Não nasceu no ambiente de um quarto, mas num espaço familiar. Certamente a casa devia estar cheia também. Não havia uma estrebaria isolada. Ela fica lá junto com os bichos. Eu já vi em presépio até porco colocarem. A forma de... não é cultivo, de criação dos animais do judeu era muito diferente. Eles não tinham animais que eles não misturavam, por ser puro e impuro. Então, é isso que tem que ser analisado e percebido. Enfim, Jesus ficou lá aquele período e cresceu. Tanto que quando os magos, os reis do Oriente que falam, eram pessoas que olhavam as estrelas, estudavam os tempos e as épocas. Eles chegaram em Jesus já tinha quase 2 anos. Então, não foi no mesmo período. A Bíblia mostra isso. Então, é toda uma confusão mística e de cerimonial pagão para tentar introduzir isso. Nós estávamos falando da data. Então, a Bíblia fala em João 1,14, e o verbo se fez carne e tabernaculou. A Bíblia ela não usa palavras por coincidência. Todo aspecto da sua fala, falávamos no início sobre o hebraico ter símbolos e significados. Tabernaculou, vai falar a respeito no hebraico, Mishkan, que é tenda. Fez uma tenda entre nós, habitou entre nós, veio aqui. Então, lá no Antigo Testamento, Deus manda construir uma tenda, um tabernáculo, uma Mishkan, que ele ia habitar no meio, prefigurando. Por isso que o tabernáculo fala de Cristo. Prefigurando o que ele faria no futuro com Cristo. Eu vou habitar no meio de vocês, em vós. É essa a palavra. Construa um lugar para mim habitar em vocês, no meio de vocês. Esse é o que o original fala. Depois isso se cumpre em João 1,14. E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou no nosso meio. Glória a Deus. Então é aí que está, é em vocês que eu vou habitar. Então essa comemoração de data de nascimento, na Bíblia, ela não é clara. O que eu faço nessa situação? Afinal de contas, minha família vai comemorar, minha família, que eu digo os familiares, minha família, que você está dentro da sua casa é sua família. Seus familiares vão comemorar e me chamaram para estar lá. Entendeu? O que eu faço? Boa pergunta essa. Eu sabia que ela ia culminar no fim dessa palavra. Então nós temos que entender aqui assim. Você está num ambiente espiritual e um ambiente de batalha, se você tem o discernimento. Senão você está inserido no meio e você nem percebe.
Então, Deus protege nossas vidas? Protege. Mas quando nós celebramos, as comidas são partes da celebração. E esse Espírito, ele vem receber. Ele está na porta, sendo bem-vindo. Ele está nas velas, sendo invocado. Ele está no pinheiro, sendo adorado. Ele está nos presentes embaixo como oferendas. E ele vem receber. Aprenda isso. O Espírito natalino vem receber a sua adoração. E não tem nada a ver com Jesus. Na mesa, quando você coloca a comida, que é o padrão estipulado, ele vem receber também. E daí você pode dizer assim, pastor, isso é bobagem. Não, queridos, não é bobagem. Oferendas feitas até hoje, em diversas religiões aí, eles colocam comidas como oferenda. E eu quero dizer para você, toda oferenda feita em lugares aí, seja na mata, seja encruzilhada, seja onde for, um espírito vem receber. Ou ela possui pessoas que vão comer, ou ela possui animais para comer, porque o espírito desencarnado ele tem necessidade de suprir. Por isso que em algumas entidades se manifestam através de bebida, através de um monte de coisa. Elas possuem pessoas para poder satisfazer os seus desejos. Então, todo espírito, toda oferenda apresentada para espíritos malignos, ele vem receber. E aí você pode dizer assim, poxa, você então está dizendo que a minha ceia de Natal está vindo espírito maligno receber? Sim. Principalmente nos horários. Já falei aqui sobre portais. Isso aqui vai dar repercussão, Manel. Eu ia te perguntar sobre isso aqui vai dar problema. Vão bater em mim aí na internet. Mas, querido, desculpa, né? Eu não posso deixar de falar aquilo que já está sendo revelado no nosso coração. Então, assim, existem portais que Deus estipulou. Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas vou falar de novo. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21, meia-noite e 3 da madrugada. São portais abertos. Inclusive, os atalaias do Antigo Testamento faziam vigílias nesses horários. São portais. E eu quero dizer para você, à meia-noite é o costume de se celebrar a ceia. Aí dizem porque a meia-noite vira o nosso dia. Mas não é esse o sentido, porque o dia bíblico vira no entardecer, às 18. É a viração do dia. Que Jesus vinha, que o Senhor vinha lá passear no jardim e tudo mais. Então você precisa entender que a meia-noite é um ritual também. O mundo espiritual é um só. Você pode usá-lo para o bem ou pode usar para o mal. Satanás não tem um outro mundo que ele criou. Ele só pode usufruir daquele que Deus já criou. Só que ele deturpa. Então ele usa os portais para vir receber. A meia-noite é um portal que está aberto para que o espírito que você invocou, o espírito natalino, sem falar das músicas de encantamento, né? Tem músicas de encantamento aí que te trazem melancolia, na cabeça, né? Te trazem uma situação complicada ali de desejar estar ali, e se você não faz, se você não comer à meia-noite, você se sente frustrado, porque é o momento certo, porque o espírito maligno ele quer esse horário. Então, o que eu vou dizer? A pergunta foi, o que eu faço agora, pastor? Eu vou dizer assim, olha, o máximo que você puder mudar nesse ritual, mude. Você não precisa fazer a viração à meia-noite. À meia-noite. Se a janta já está organizada, os familiares já estão vindo, comam, ore, santifique o alimento. Vou dizer uma coisa aqui que é complicado. Não joga Jesus no meio desse negócio. É uma festa tua. É um jantar. Agora nós queremos agradecer ao menino Jesus. Se tu fizer isso, querido, você está fazendo uma oração que não é para Deus. Queremos agradecer porque um dia tu nasceu, Senhor, porque tu veio aqui nessa terra, porque tu está querendo transformar a xícara em jarra. Então, não agradeça nada nesse dia. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, esse pastor é louco, o Natal do Senhor Jesus, o sol da justiça raiou. Tu já aprendeu aqui, eu te ensinei. Então, a mentalidade, você não vai ir para o inferno, querido, por causa que você não concorda comigo. E nem eu estou indo mais cedo para o céu por causa que eu discordo de você. Não é isso. Eu estou passando princípios de libertação. Anda neles quem quiser. Há pessoas que estão na igreja até hoje e não são libertas. E são salvas. Porque a libertação não é expulsar o demônio. A libertação é se o Filho vos libertar.
verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade. E a verdade. E a verdade vos libertará. Se as minhas palavras estiverem em vocês, ele fala assim, vocês serão meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. As palavras deles precisam estar em você, você tem que ser discípulo, e aí vem a libertação. Se você é simplesmente um religioso, ou uma pessoa simplesmente salva, ou simplesmente aqui no sentido de uma progressão para discípulo, você não vai compreender as palavras que eu estou falando, porque o que eu falo aqui é espiritual, não é... O homem carnal não compreende as coisas do espírito. E carnal, não estou te ofendendo, carnal é a pessoa que vive pela alma. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Você pode ser um homem natural sendo na igreja. Você não pode ser carnal. Carnal está com problema. Agora, homem natural é aquele que não atingiu o aspecto espiritual. Então, participe com a sua família. Agora, no próximo ano, você já sabe o que você deve fazer. Muda, né? Muda. Você tem um ano inteiro para ajustar isso. Vai estudar sobre Hanukkah, vai estudar sobre uma celebração nesse período. Tem celebração nesse período, fala sobre o milagre. Quer celebrar? Tabernáculo. Mas já comprei presente, já fizemos tudo assim. Queridos, agora já está em cima da hora. Ore, peça discernimento, peça perdão. Entrega o presente antes. Entrega o presente antes da hora. Não faça... O detalhe é assim, não cumpra os ritos que a festa exige. Quais são os ritos? Meia-noite. Comer à meia-noite, assim como a virada, né? A virada do ano também é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem que esperar a meia-noite para comer. Tá todo mundo lá morrendo de fome, né? Você tem que virar. Virou, comemora, e aí vão comer. Nem vou falar do ano, então a gente fala depois sobre o ano. Deixa pra lá. Mas é a mesma coisa, querido, é a mesma linha, tá? O espírito, né, da virada de ano aí também é outra sem situação. Falar até de comer porco nessa virada, né? Tá louco. Já começa um monte de coisa. Então, como é importante, né? Então não faça esse rito, né, pastor? Ou seja, não faça, né? Entrega o teu presente antes, sabe? Se você vai comer, santifica, coloca lá o sangue de Jesus, aí o pessoal pergunta, pastor, que eu digo feliz... E como é que eu vou dizer Feliz Natal? Como é que eu tiro isso do meu vocabulário? Boa. Querido, diga Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia, quer dizer... Não, você pode dizer, queridos, assim, se a pessoa desejar um Feliz Natal para você também. Feliz Dia da Independência, para você também. Você está comemorando uma data comemorativa à independência, Dia da Árvore, Feliz Dia da Árvore, para você também. Entendeu? Agora, assim, não queira... que Jesus renasça no seu coração todos os dias desse ano. Não, querido, dá um Feliz Natal, beleza, Feliz Natal. E se quiser dizer Deus abençoe para a vida da pessoa, você pode dizer, você está abençoando alguém. Está abençoando ela. Então, Feliz Natal para você também, Deus te abençoe. Então, nesse lado, mas não queira, você está entendendo? Não queira, para transicionar isso, não vai ser o esquisitão. Não vai chegar agora assim, entrando na casa, tu já vê na porta, o sangue de Deus sem poder, tu vê o negócio lá, chega no pinheiro... já vem com óleo. Uma lata de azeite lá e aí chega já jogando a árvore pela janela. Não faça isso, querido. Se está montado agora, só não adora. Não ponha presente debaixo, não invente historinha, não fique fazendo essas coisas aí. Mas deixa eu falar da influência espiritual mesmo nesses dois aspectos aqui. Ó. Apesar do estudo publicado ser um recorde mexicano também, no Brasil, de acordo com o psiquiatra Rafael Araújo, membro do Comitê de Prevenção de Suicídio da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Ele diz, olha só, na minha visão parece ter uma maior crise nesse período. As secretarias regionais já orientam a tentar deixar os leitos de urgência com prioridade. Conta o médico do Hospital São José, de Arroio do Meio, instituição que integra a rede de saúde Divina Providência. Queridos, isso aqui é sério. Devo dizer assim, o espírito natalino, por que está trazendo morte, angústia, depressão? Também tem dados de depressão. Outra manchete aqui. Ó. Esse aqui estava no ZH, tá? 2018. Esse aqui é num blog pessoal aqui de um doutor. Saúde. Suicídios aumentam nessa época do ano. Entenda as possíveis causas e as formas de prevenção. Daí fala de novo a mesma coisa, que para alguns é feliz, outras pessoas acontecem isso aí de forma muito triste. Conforme registros de mortalidade do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, de 96 a 2017, o Brasil registrou 195 mil suicídios nesse período. Então, o índice aumenta em 2,28% a cada ano, nesse período do ano. Nossa. E olha só, no Rio Grande do Sul,
mortes por cada 100 mil habitantes. Nesse período do ano, aqui, nas 19 cidades gaúchas que estimam isso aí, aumenta... olha só, vou ler até as cidades aqui. Santa Cruz, 18,8%, nesse período. Passo Fundo, 15,5%. Rio Grande, 14,8%, o aumento de suicídio. Pelotas, 14,5%. Isso por cada morte a cada 100 mil. Gente, é muita gente morrendo, se suicidando, né? É suicídio. Erechim, 14,5%. Santa Maria, 14%. Uruguaiana, 13,1%. Bento Gonçalves, 13%. Em que período? Natal. E Ano Novo. Tem um espírito regendo isso aí ou não tem? Porque eu vou dizer assim, ó, quando você oferece, preste atenção nisso, no altar, que não é de Deus, sempre tem um preço. Alguém vai pagar a conta. Porque o rito antigamente era sacrifício de pessoas embaixo das árvores. Nossa. E a entidade maligna, o qual Satanás é o líder, ele só tem uma missão: matar, roubar e destruir. Não brinque com coisa séria. A mortandade se instala por causa desse tipo de coisa.